Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aí no mais um bate-papo hoje sobre Revolução Francesa. Vamos aguardar aí o nosso convidado. Fala, Carlão. Boa noite. Fala, boa Fala, noite. boa noite. Tá com eco aí? Tá alto, cara. Melhorou? Boa noite, Cris. Ih, não, tá altão hoje. Tu mudou o fone? Tá com uma cor diferente o fone, pô? É uma porcaria. É, eu senti. Não, eu tô acertando. Melhorou? Alô, alô? Oi, melhorou o eco? Alô, 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 alô? Melhorou. Agora não tô ouvindo nada de eco. Mas tem Que um bom. ruído aí esse teu microfone. Tem um. Não, eu tava acertando ele. Eu espero tá. que ele não cause mais problemas, férias. Eu vou Não ter que tem. comprar um outro pra semana que vem, já sei. Não tem, isso aí não tem problema, isso aí é solução. Boa noite, Enquanto o pessoal tá galera. entrando, Aham. boa noite, Thiago, boa noite, Lídia. Deixa eu te falar uma coisa que você tava. Eu ontem li uma coisa, coisa de quarentena, né? Hum. E aí tava lendo que algumas pessoas estavam com mania de ser enterradas com símbolos da Disney. É coisa idiota, né? Norte-americana que eu estava lendo. Cara, eu tava pensando naquelas coisas inúteis que a gente pode pensar durante a quarentena. Cara, isso aí não deveria ser permitido. Porque imagina daqui a 2000 anos o pessoal achando aquele corpo, achando que a gente estava adorando um rato ou um cachorro. Imagina, porque hoje a gente acha que o pessoal na antiguidade adorava esses animais, né? Claro, claro. Então, adoravam estátuas, né? Seres mitológicos, né? E a gente evoluiu para adorar um rato, né? Olha que coisa interessante. Cara, mas olha só, a gente adora um rato, né? Ué, mas é isso, não é? Ele é ficcional, mas a gente adora ele. É isso, mas é verdade, é uma verdade, não é uma mentira, nós adoramos. Um É, rato, um cachorro, um pato, enfim, é isso, faz parte. Eles só são ficcionais, mas a gente adora eles. Então é, não é uma total mentira isso aí, não. Mas então, o é. pessoal está entrando. Você, né? Vou dar os créditos a quem, né, propõe as coisas. Você propôs o nosso tema de hoje, Revolução Francesa. Então nós vamos conversar sobre Revolução Francesa. Eu tenho que dizer que a Revolução Francesa é meu calcanhar de Aquiles. É? É meu calcanhar de Aquiles. Eu tive de forma muito fraca na faculdade, Hum. né? Muito. O professor deu mole e tal, enfim, não rolou. E aí eu tive que aprender depois dando aula. Né? Então, assim, eu digo mesmo, né, que eu não sei Revolução Francesa. Eu estou sempre aprendendo Revolução Francesa porque eu não aprendi na faculdade. Então a gente tem que estar sempre fazendo um trabalho aí como é que se diz? Quando a gente aprende sozinho, como é que é o nome? Atualização, Não, como é que é? atualização não, eu diria Autodidata. 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 Mas Né? o Enfim, Bruno, eu mas digo vamos lá. assim, o que a gente aprende na faculdade, lógico, é conteúdo, sim. Mas o Claro. que a gente vai aplicar dentro de sala de aula, eu digo que Não, assim, claro, noventa não. por cento diferente, assim. Eu acho que os Não, dez tem por uma. cento que a gente Não, tem ali. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem a diferença na forma de aplicação. Fala, Paulo. Boa Acho que tem noite, uma diferença na Patrícia. forma. Tem Boa noite, a. Ju. Boa noite, Tem mais o pessoal aí, a Patrícia. Tem o Paula, pessoal aí. Patrícia. Então, com o pessoal Galerinha legal. aí. Luísa. É, entrou a Flávia aí É. agora, boa noite a todos. Mas eu acho que tem diferença na aplicação, né? Na aplicação, realmente é completamente diferente. Lógico que a gente aprende na faculdade que a gente vai aplicar em sala de aula. Bom, mas vamos lá, vamos começar esse bate-papo.
porque o pessoal já chegou, vamos respeitar esse horário. E é muita coisa para falar, porque engraçado, já entrando em Revolução Francesa, ela influencia, é aquela coisa, a Europa influencia muito a gente tem uma visão, até hoje em dia a gente ainda tem um resquício da influência europeia dentro dos países da América do Sul, mas eu acho que a América do Norte ainda tem, apesar que são descendentes diretos, os americanos, de características inglesas e francesas também. E são influenciados pela Europa, mas tem uma briga questão do capitalismo mais forte. Até holandês eles têm, né? Porque quem funda Nova York são os holandeses. Então, vamos lá começar? Vamos para a Revolução Francesa, essa revolução aí tão famosa na história da humanidade. Eu acho, como a gente já combinou e eu já tinha falado, a gente tem que ver um pouco o quadro da França, né, no período que antecede a Revolução Francesa. A Revolução Francesa fez parte de um conjunto de eventos que mudaram o sistema de poder, né, e a sociedade europeia, né, ela vai influenciar diretamente, e as colônias também influenciando diretamente. Isso Rapidinho, deixa eu só te interromper rapidinho. Isso é uma coisa legal, mas assim, é uma discussão que infelizmente eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje. Mas, por exemplo, Marx, ele critica chamar a Revolução Francesa de revolução, né? Porque ele vai dizer que as mudanças ocorridas na Revolução Francesa são muito pequenas em termos práticos, né? Porque você depois são... Enfim, a gente vai falar no final isso, né? Você tem os girondinos chegando ao poder, depois tem a ditadura napoleônica e tal, e depois volta a monarquia, né? Então Marx ele critica um pouco isso. Mas, por outro lado, né, a maioria dos historiadores, né, entendem isso. Na verdade, assim, a mudança ela não aconteceu ali naquela hora, mas ela vai influenciar um conjunto de mudanças posterior, né? Quando a gente avalia dentro de um sistema, no período contemporâneo, a nossa avaliação fica muito restrita. Sim. Né? Isso aí, como historiador, e eu acho que aí eu acredito em relação a Marx que ele está avaliando uma mudança ali no período muito curto. A gente consegue ver essa influência. Ele não vai ser contemporâneo, né? Mas assim, ele vai analisar a Revolução Francesa poucos anos depois, poucas décadas depois dela ter acontecido, né? Porque Marx é século XIX, a gente está falando do final do século XVIII. Né? Mas vamos lá. Só porque você falou isso aí, então, eu lembrei. O que a gente tinha? O absolutismo na França, né? A gente era dividido. A França ela vinha num sistema basicamente feudal, né? Onde o clero estava no topo, né? O rei mandava em tudo. O rei era um poder emanado de Deus, né? O clero validava esse poder, né? E causava você se voltar contra o rei, era você se voltar contra Deus, né? Então aí o poder do clero para poder garantir esse poder do rei, né? Através do medo, né? O medo de você ir para o inferno, toda essa estrutura. Na segunda camada a gente tinha a alta nobreza, né, que era a aristocracia, a parte militar ali, nessa parte, e a parte jurídica. E na parte de base a gente tinha a burguesia, os camponeses, o baixo clero, né, e os comerciantes. Então a estrutura do absolutismo que a gente tinha na França era essa. E extremamente desigual, né, a gente tinha uma desigualdade social muito forte. Lembrando que o clero e a nobreza não pagavam impostos, então quem sustentava essa pirâmide era a base, né? Que então quer dizer a base era maior, né? Então a burguesia, o camponês pagavam impostos que eram cobrados para sustentar essa nobreza que vivia desses impostos, né? E essa base vivia na miséria, né? A situação era assim, muito assim, vivia com o mínimo possível.
E o que antecede a França, né? Ela vinha numa situação que algumas coisas que atrapalharam, além das más colheitas que antecederam a Revolução, né? A gente teve um período muito forte de frio intenso e um período muito forte de sol, que diminuíram a quantidade de produção e, por consequência, diminuíam a quantidade de imposto, que acabou acarretar na questão de você ser mais explorado, né? Você não ter condições, você começar a passar fome, que era uma situação real, né, da França. O pessoal produzia menos, os impostos eram cobrados para poder sustentar essas outras duas camadas que não pagavam imposto e dependiam delas, né, da camada mais baixa, e que vai gerando um grande descontentamento. Outras duas coisas que influenciaram, né, isso, foi o alto custo, né, que também investiu, né, a França, se envolvendo em guerras. Uma das guerras que a gente tem é a de 7 anos, né, que ela perde algumas colônias contra a Inglaterra, né, ela perde algumas colônias contra a Inglaterra e sai e tem um prejuízo financeiro grande, e ela depois resolve apoiar, mesmo em crise, a independência dos Estados Unidos, né? Sim, apoia as 13 colônias para se vingar da Inglaterra. O objetivo maior era visitar. Então, o alto gasto dessa situação também gerou um descontentamento muito grande na camada de baixo da população, né? Da pirâmide. Quem não era clero e quem não era nobreza. A crise econômica ela vai sempre estourar do lado mais fraco, né? Porque assim, a nobreza e o clero e o alto clero não vão abrir mão dos seus luxos, né? Então a crise econômica vai estourar em algum lugar. É claro que vai estourar do lado mais fraco da corda. Aí, sem dúvida nenhuma. Então, outra coisa, questão que você também tinha ali do lado assim da França, né, que você via o pessoal conseguia enxergar além dessa crise, né? Você vê a Inglaterra, como a Inglaterra, através da Revolução Industrial, né, que pôs o fim do absolutismo na Inglaterra, né, com a Revolução Gloriosa, né, que ocorreu em 1688, 1688 e 1689, e o poder da burguesia chegando, a burguesia chegando ao poder. Então, quer dizer, você tem um exemplo perto, né, da Europa, a Inglaterra, ali a França, você vendo que ela está tendo implementando um sistema capitalista e tendo crescimento, né? A burguesia chegando ao poder. Lógico que você ainda continua tendo uma população que é explorada, uma população que vai sofrer esse período, mas você vê que a burguesia, que é a burguesia que vai manipular a população também para você promover revolução na França, né? Para promover a Revolução Francesa, né? Chegando ao poder. Então, você tem um exemplo próximo, você tem ideias iluministas, né? Que a gente já influenciaram a independência dos Estados Unidos. Sim, então, você vai tendo contato com outras opções do que aquela que você está numa situação miserável, né? Os impostos sendo cobrados altos, né? E isso que vai gerar, vai ser assim, impulsionar, né, a Revolução Francesa. Também vai encher o copo, que uma hora vai cair uma gota ali, esse copo vai transbordar. Né? Esse copo está enchendo. Então, a gente falou assim, a questão da má colheita eu já comentei, né? A crise em 1788, a crise geral, fome, a inflação alta. Acho que tem uma famosa frase, eu não anotei aqui, perdi porque hoje eu te falei a situação que eu passei, acordei hoje com crise de sinusite. Que o povo passando fome, né, falando que não tinha pão para comer, e aí uma frase do rei, acho que era rei Luís XV, que falou. Não sei, esse foi o anterior, o que está na Revolução Francesa é o Luís XVI. 16, mas foi o rei Luís XV, se não tem pão, que como um brioche, né, que é uma famosa frase. Eu só não me lembro se foi o 15 ou 16. Desculpa, eu não anotei, me perdi aqui. É algo que... A gente pede ajuda aí aos universitários aí. As ideias iluministas
de liberdade, igualdade, fraternidade pulsando ali, né, na França, né? E o que vai acabar proporcionando uma revolução, sendo estopim, né? Toda essa crise vai criar um estopim para a Revolução Francesa, né? E aqui seria uma revolução burguesa, né? Que a burguesia vai chegar ao poder, não é o povão. Isso a gente vai explicar isso aí durante a noite, né? Passo a bola para você. Beleza. Bom, aí, esse é o quadro geral, né? Só que assim, o copo não transbordou ainda. O copo tá na base, mas não transbordou, né? Tá aquela água que se você mexer, já era, né? Deixa eu só dar boa noite aí pro Yuri, pra Joyce, pra Ana Paula, que chegaram enquanto você estava falando, e eu não quis te interromper, né? Então, boa noite a todos. E aí, como o Carlos já falou muito bem, a França está vivendo uma crise econômica e, logicamente, um Estado em crise econômica precisa aumentar a sua arrecadação. E aí o Luís XVI, que é o rei francês, né, ele vai convocar uma reunião dos Estados Gerais, né, que é a convocação dos Estados Gerais, para a votação de um novo imposto, do imposto territorial. Aí deixa eu explicar algumas coisas, que aí as pessoas podem ficar assim... eu não sei se você vai falar isso, que acabou que eu não anotei aqui, eu me perdi. Só lembrando que quando ele convoca essa reunião, né, os votos eram por camada. Então, o clero tinha uma camada, isso, a nobreza tinha uma camada. Mas pode falar. E a burguesia, os demais componentes, que é a base, tinham um voto. Então, independente de você... Mas a discussão é isso aí, tem que explicar direito para eles entenderem que a discussão do problema era exatamente a questão dos votos. Né? Os votos então, que era o problema. Então cada um tinha um voto. E não necessariamente, Carlos. Porque a discussão era essa, não necessariamente cada um tinha um voto. Podia ser assim, podia não ser. Mas você juntando o clero e a nobreza, que queriam manter o sistema, lógico, que eram beneficiados, eles acabavam ganhando sempre, eles se juntavam para ganhar da base. Esse o conceito. Por mais que a base tenha um grande número de pessoas, e é o que sustenta toda essa pirâmide, ela acabava sendo oprimida quando se juntava, né? Tinha um poder político menor. Sim, uma coisa interessante em relação a essa convocação, né, que eu ia falar, ele convoca isso, né, porque os seus conselheiros indicam, pela situação ruim, a má colheita, de eles aumentarem os impostos, mesmo o povo sendo oprimido. Então ele fala assim, então eu vou convocar. Ele tenta abrir mão, tipo assim, não é decisão minha, vocês votaram e acabou que eu tive que fazer o que foi votado. E aí ele vai dar um tiro no próprio pé. Vou deixar passar a bola para você de novo. Desculpa atrapalhar. Não atrapalhou nada. Então é isso, né? Como o Carlos falou, eu ia explicar, né? Porque eu ia falar isso agora. A França, apesar de viver uma monarquia absolutista, nem tudo era decisão só do rei. E nenhuma monarquia absolutista era assim. Porque, na verdade, eu sempre falo isso com meus alunos. O Yuri, que é meu aluno, sabe disso. Se eu nunca falei isso na frente dele, ele vai ouvir agora pela primeira vez. Um poder, ele não se sustenta só pelo assim, eu sou rei absolutista, acabou. Isso não existe. Porque se todo mundo for contra o cara, irmão, acabou o cara. Né? Então, assim, o que sustenta o cara lá? Uma série de mecanismos, né, de poder que vão manter aquele cara lá. Porque não adianta só dizer assim, porque foi Deus que deu poder para ele. Foda-se. Desculpa, falei palavrão. Enfim, né? Não adianta, não tem essa. Então, você tinha, apesar de no papel, né, o Luís XVI poder aumentar os impostos, você tinha essa questão do parlamento. Isso existia nas monarquias europeias, não era uma novidade, né? E aí ele vai convocar os Estados Gerais. E o que são os Estados Gerais, como o Carlos já falou? São as camadas populares. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado o resto. Camponeses, burgueses, empresários, qualquer porra que tiver lá na França era o terceiro estado. E aí
você tem a votação para o aumento do imposto territorial. E aí, qual é a primeira discussão? A primeira discussão não é nem se vai aprovar ou não o aumento do imposto. A primeira discussão é como vai ser a votação. E esse que é o principal ponto. Porque você tinha uma forma de fazer a votação, que era a votação por estados. Então, os representantes do primeiro estado se reuniam e decidiam se iam votar contra ou a favor. O segundo estado se reunia, contra ou a favor. O terceiro estado se reunia, contra ou a favor. Um voto para cada estado. É lógico que o primeiro e o segundo estado iam votar a favor do imposto, até porque eles não pagavam impostos mesmo, então para eles tanto faz. E o terceiro estado, com um voto só, ia votar contra, mas ia ser voto vencido, 2-1. Só que a outra discussão é o voto por cabeça, que é o voto por cada um. Cada pessoa que está lá poder ter um voto. E aí, gente, você tinha o terceiro estado com 500 e blau representantes, que eu não vou lembrar agora a quantidade certa. Primeiro e segundo estado somados davam 400 votos. Acho que até menos, 300 e poucos votos. Então, assim, o terceiro estado tinha a grande maioria de votos. E tinha um detalhe importante. No primeiro estado, era o clero todo, incluindo o alto clero e o baixo clero. E o baixo clero, normalmente, votava junto com o terceiro estado, apesar deles fazerem parte do primeiro, em termos legais, porque era o clero, né? Só que eles não tinham a vida de luxo que o alto clero tinha. E aí, essa discussão, só essa discussão de como seria a votação, porque, logicamente, a decisão de como ia ser a votação já dava o resultado pronto, se o imposto ia ser aprovado ou não, logicamente, né? Porque era uma coisa meio clara. Você tem uma briga generalizada dentro da Assembleia Nacional e o rei Luís XVI manda fechar a Assembleia e acabar com a convocação. O terceiro estado não aceita e fica lá dentro, fica numa sala, eles se trancam numa sala chamada Sala do Jogo da Pela. E eles se prendem lá. E eles começam a exigir uma nova legislação para a França. Qual é a questão, gente? Isso não acontece da noite para o dia. Você já tem uma população, como o Carlos falou bem no início, que está atachada, que está em crise econômica, que está cheia de problema, e a galera está esperando para ver o que vai acontecer nesse momento, né? E aí, com essa confusão dentro da convocação dos Estados Gerais, o terceiro estado, a burguesia, quer dizer, os empresários que faziam parte desse terceiro estado, eles começam a patrocinar também notícias do que estavam acontecendo para fora da França. E essa notícia vai se espalhar. Panfletos, jornalzinho, isso vai se espalhando. E isso vai começando a colocar o povo francês em polvorosa. Até que, no fatídico dia 14 de julho, né, de 1789, você está tendo uma agitação social em toda a França e, na capital, você tem o povo invadindo um dos maiores símbolos da monarquia francesa, que é a Bastilha, né? Que era uma prisão e que estava desativada já na época. Fala. Tá, ele fecha com a desculpa, ele fecha a sala, né, com a desculpa com a desculpa que precisava de uma reforma urgente, é essa desculpa que ele utiliza. Então, uma curiosidade, né? Ele diz, a gente precisa fazer uma reforma urgente desse salão, porque senão vai acontecer. Então ele fecha, né, porque ele estava vendo o clima de tensão. Claro, né, não tinha como... Mas mesmo assim, o pessoal se junta nessa quadra, né, no lado próximo, e continua, né, a discussão sobre isso, como você já falou, sobre a questão da... Tá. Quando o povo toma a Bastilha, que é o fato principal que marca o início da Revolução Francesa, né, na verdade, a tomada da Bastilha é só um detalhe, né, uma coisa que ficou como imagem. Mas, na verdade, você tem agitações, você tem o povo na rua, na França praticamente toda, no campo, nas cidades, a galera quebrando loja, quebrando coisa, enfim, é uma agitação popular danada contra o governo, a favor da convocação, né, de uma Assembleia Nacional Constituinte. Fala. A Bastilha, né, ela tem um símbolo forte porque é onde ficavam os presos políticos. Exatamente. Né? É a questão, então, daí o símbolo...
Não, e tem uma outra coisa que a historiografia já discute, que é o seguinte, não era nem só a questão de presos políticos, porque nem tinham tantos presos políticos, né? E é a questão do símbolo. Também a Bastilha armazenava uma grande quantidade de pólvora. Sim, E aí de arma, seria de armamento, fundamental para você pegar e você para ter a promover guerra uma civil. revolução. Isso, Então, exatamente, sim, com certeza também, a queda. Aí, desse movimento, você vai falar dos sans-culottes? Desculpa, você vai comentar alguma coisa sobre isso? Também participaram? Quem seria os sans-culottes? Tá, então deixa com você. Não, mas é só porque Calasanz, eu não sei qual é o nome da pessoa, exatamente. Mas é assim, Paula, a Revolução Paula. Americana. É a Paula. A Revolução Americana foi antes ou depois? Foi antes, Paula. A independência dos Estados Unidos é antes da Revolução Francesa. Eu achava que isso tinha sido uma das causas da Revolução. No sentido... em dois sentidos, né? Um por conta do iluminismo, quer dizer, ideais iluministas que vão influenciar tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa, no primeiro momento. E a segunda coisa, na verdade são três fatores, né? O segundo fator, a questão da crise econômica, porque a crise vai piorar por causa da participação da França na guerra lá de independência. E o terceiro fator, que é o fator positivo, é o fator de sucesso. Quer dizer, a independência dos Estados Unidos dá certo e isso vai influenciar os revolucionários aqui na França. A galera vai falar assim, opa, se eles conseguiram lá, a gente pode conseguir aqui também, né? Você tem essa influência de pensamento. Então, influencia sim. É um tiro no próprio pé, né? Que a França dá um tiro no próprio pé. Porque mesmo em crise financeira, ela ainda apoia só em forma de retaliação a Inglaterra, né? Na questão das guerras de 7 anos, que são vários conflitos, e um desses conflitos a França perde algumas colônias da Índia, se eu não me engano, e da América do Norte, Norte para Inglaterra. Tá? Só foi complementando. Sim. E aí, não tem jeito, né? Você, com essas agitações, o rei Luís XVI se vê, como eu falei, gente, o poder, ele não vem do nada, né? O poder, ele depende de apoio popular, sempre. E aí, com o país quase todo na rua contra o rei não tinha outra alternativa, mesmo ele sendo um rei absolutista, ele não tinha outra opção a não ser aceitar a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, quer dizer, uma Assembleia para reformar a legislação francesa e, logicamente, com o intuito de transformar a França numa monarquia constitucional, aos modelos da monarquia britânica, né? Você poder ter realmente acesso dessa camada popular, né? Principalmente burgueses, logicamente, a cargos eletivos dentro do governo, né? E aí vota-se o seguinte... Só antes de você falar isso, essa questão que você falou das panfletos, tudo, a mobilização dos camponeses tiveram também fatores fundamentais, porque os camponeses começaram a invadir as propriedades privadas, né, os donos da propriedade privada, e saquear e muitas vezes matar o dono. Então, quer dizer, a reação no campo, que não é nem muito abordado dentro de sala de aula, ela teve uma importância, porque assim, não era a França por inteiro, né? Ela consegue mobilizar a França por inteiro. Até o campo, que era mais distante, os camponeses começam a pegar em arma, começam a destituir a propriedade privada ali da nobreza que tinham ali e matar mesmo. Era uma parte meio violenta também, essa parte do camponês. Ah, sim. Na verdade, a Revolução Francesa toda foi muito violenta. Muito violenta, né? E a gente não passa isso na escola na sua proporção real. Mas, assim, foi um mar de sangue, né, na França. Mas a gente ainda vai chegar onde vai ter mais sangue, a gente vai chegar lá ainda. E aí, bom, a primeira coisa que vai ser votada nessa nova Constituição é o fim dos privilégios. Então, o primeiro e o segundo estado perdem seus privilégios, principalmente de não pagarem impostos. E aí você tem o famoso lema, né, da Revolução Francesa, a questão da liberdade, igualdade, fraternidade. Na minha opinião particular, um lema falso, porque não existe condições de você conciliar ideais liberais burgueses com ideais de igualdade social. Isso não existe. Ou a gente alcança igualdade ou liberdade. Infelizmente, essa é a realidade do mundo. Eu adoraria ter liberdade e igualdade andando juntas, mas ainda não vejo isso no mundo.
E aí você tem a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é muito importante, porque é a primeira vez que o homem, na sua condição de ser humano, passa a ter direitos. Nesse primeiro momento, logicamente, é uma legislação francesa, mas vai ser base para, anos depois, né, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que nós temos atualmente, mas aquilo foi para a França. E aí, em 1791, só para a gente ver como é que essas coisas levam anos, né, são discussões ali de anos acontecendo, você tem a aprovação da nova Constituição, a França se torna uma monarquia constitucional, e a gente passa a ter a divisão dos 3 poderes, né? O poder executivo, o legislativo, o judiciário, com o rei Luís XVI sendo o chefe de Estado do poder executivo. Você passa a ter um congresso francês e um poder judiciário também. E aí, como é que foi essa monarquia constitucional? Foi um sucesso, né, Carlos? Foi maravilhosa. Tanto sucesso que ela durou um ano só. Ela vai durar um ano, né? Ela é constituída que a igualdade perante a lei, como você já falou, ela determina o voto masculino censitário, né? Então igualdade não tem nenhuma, quer dizer... Censitário, para quem não sabe? O voto só tem direito a voto o homem, né? O masculino censitário, tá? O homem, sexo masculino, né? E censitário tinha que possuir uma renda mínima para poder votar. Então, quer dizer, a igualdade aí do iluminismo ficou, ó, ao bel prazer, né? E tem uma coisa também que marca, que é a separação, a gente tem a confiscação das terras dos clérigos, né? E é algo que marca, né? Os clérigos perdem a terra, né? É confiscada, né? A gente tem uma separação aí já do Estado e igreja, né? Que é uma coisa que era vinculada, né? A gente tem o rei naquele sistema lá como chefe, mas não, o poder estava na parte constitucional, né, onde o pessoal que mantinha ele só ele lá passa como, a estar como abaixo da lei, né? E não acima da lei, como ele era antes, né? Agora ele está abaixo da lei. Isso é uma diferença, né, gritante. Apesar que eu não sei se você sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque isso é importante. Não sei se você sabe, mas na legislação da Inglaterra de hoje, 2020, atual, tá? A rainha, ela tem o poder constitucional de anular qualquer medida aprovada pelo Congresso britânico. Ela é uma rainha absolutista, mas a Inglaterra, o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra não usa esse poder desde o século XVII até hoje, nunca mais usou. Mas ele existe, ele está na lei. Mas a questão é assim, é o medo de perder também toda a estrutura e essas vantagens. Sim, aquilo. Mas é o que eu falei a gente vai manter, a gente vai manter ela vocês. no poder? Exatamente, claro. Lógico. Mas continua nossa história aí na França. Nesse período também tem outra coisa interessante, tem uma fuga em massa do... Fala, Pedrão! Aí tem uma fuga em massa para outros, da nobreza para outros estados absolutistas em volta, né? Sim. Até o rei, né, depois, mais para frente, ele tenta fugir também para esse estado, mas ele é reconhecido, né? Espero que você fale disso. Antes de chegar à Bélgica, né? Ele é reconhecido antes de chegar à Bélgica, né? A ideia da nova Constituição é tentar também controlar o povão, né? E é o medo da massa assumir o poder, né? Isso aí em toda revolução tem que ter a burguesia busca esse controle, porque ela quer uma mudança, mas não uma mudança igualitária, né? Mais algum ponto que você queria falar? Você falou assim, você comentou aí em relação... Você ia falar da monarquia constitucional. Como é que foi essa monarquia constitucional? O que o rei tentou fazer? Não era isso que você ia falar? Não, eu ia falar, pelo menos, acho que o básico, né, porque eu tentei resumir muito por causa da questão do nosso tempo. Acho que o básico que eu queria falar era isso. Eu queria saber se você tem alguma coisa a complementar. Eu falei que o rei tentou eu acho que o mais importante... o rei, em relação a nisso, desculpa, eu entendi que você quis falar assim. O rei vai se organizar, né, vai tentar
Desculpa, eu entendi o que você quis falar. O rei vai organizar um levante, né? Tentar assumir, né, o apoio com o poder novamente, né? Vai fazer tentar uma contra-revolução, né? Através do apoio de alguns reinos absolutistas ali em volta. A Áustria é um deles, né? E pegar outros reinos que estavam em volta que também Prússia. seriam ameaçados, né? Porque se você tem um reino que está do seu lado, que a burguesia chegou ao poder, você acaba influenciando Claro. os reinados absolutistas em volta. Então ele resolve se juntar, né? E tentar um contra-ataque. Só que não dá certo, né? Em 1792, né, a gente tem a Revolução Francesa que através da Guarda Nacional, né, o Exército Revolucionário, né, declara guerra, né, contra essa revolução e não vai. Vou passar a bola para você, que essa é a sua parte. A gente vai falar sobre os dois grupos que geriam. Acho que a gota d'água, assim, a monarquia constitucional estava andando, né? O rei, logicamente, não aceitou isso, ele foi obrigado a aceitar, como você falou, né? E ele vai tentar dar um contragolpe. O principal é porque ele tenta fugir da França, né? A fuga dele da França, ele tipo assim, ele é uma traição, né? Ele está traindo a própria nação dele, está fugindo para organizar um exército de outro país para invadir a França, sabe? Assim, é meio absurdo isso, né? E aí isso é visto como uma traição. E ele é capturado, como você falou, né? Ele é capturado antes de chegar na Bélgica. E aí você tem a Convenção Nacional. Você tem essa galera, vai se reunir, esse congresso francês vai se reunir para saber o que vai fazer. E é aí que eu tenho, de fato, a conversa para derrubar a monarquia e para transformar a França numa república e julgar esse rei traidor, né? E aí é que é muito legal. Aí é que chega o momento da Revolução, que a gente precisa entender de como a Revolução influencia a política internacional até hoje. Esse congresso francês, né, desse momento, ele é dividido em 3 partes, né? Ele tem a ala da direita, a ala central e a ala da esquerda. Na ala da direita sentavam o grupo político chamado de girondinos, que eram representantes da alta burguesia, industriais, latifundiários, banqueiros e etc. Você tinha à esquerda o grupo político dos jacobinos, que eram representantes da baixa burguesia. Eram pequenos proprietários de comércios, né? O cara que tinha lá uma padaria, um restaurante, uma banca de jornal, né? Enfim, pequenos comércios. E os jacobinos eram apoiados por um grupo que também era importante dentro da sociedade francesa, que era os sans-culottes, como você pediu aí, perguntou se eu ia falar, né? Os sans-culottes, eles eram tipo um povão, eles eram proletários, né? Eles eram trabalhadores. E por que o termo sans-culottes? Isso é muito legal. Para quem aí já viu filmes da época da França, lá século XVIII, século XIX e tal, era muito comum as camadas mais ricas, né? Nobreza, essa burguesia e tal, usarem calças que tinham tipo um culote, né? Eles usavam calças que terminavam ali na altura do joelho, aí tinha aquele culotezinho ali e aquelas meiazinhas brancas, né? Então era uma roupa tradicional de quem tinha dinheiro. Os sans-culottes, como eles não tinham, eles eram pobres, eles eram proletários, eles não tinham dinheiro para comprar essa calça, então eles usavam calças retas, quer dizer, calças sem o culote. Por isso que os sans-culottes, né? E no centro você tinha a galera do centro, a galera que não era nem jacobinos, nem girondinos, que essa galera vai ficar meio esquecida nesse momento, porque centrão só fica importante no Brasil a partir de 2013. Enfim, então a gente tem jacobinos e girondinos. E, rapidinho, né, só para complementar e você fala, é a partir daí que surge essa coisa de direita e esquerda. E aí, olha como é legal, eu acho isso muito legal, porque a gente fala hoje tanto de direita e esquerda
com outros significados, mas na verdade, na Revolução Francesa, direita e esquerda são dois grupos políticos, girondinos e jacobinos, dois grupos políticos burgueses. Claro que são burguesias diferentes, eu não vou comparar um padeiro não, né? Padeiro é o cara que faz pão, o dono da padaria com o dono de um banco. É lógico que eu não vou comparar, né? É lógico que não, mas são burgueses, são proprietários. Né? E isso é muito importante para a gente ter aí nesse processo. Jacobinos são maioria, né? Jacobinos são maioria, eles vão vencer nessa disputa lá, nessa discussão política, né? Vão julgar pobre o rei. Sempre é a maioria. Vão os mais pobres, rei, né? E o rei, né, vai ser condenado a uma prisãozinha de 2 anos, acho que foi isso, né? Acho que foi 1 ano, né? Ele recebeu habeas corpus, não foi isso a condenação do rei? Acho que foi mais ou menos isso. Não foi? Não, ele perdeu a cabeça mesmo. Mas ele não perdeu a cabeça porque ele ficou maluco, não, tá? Ele perdeu a cabeça na guilhotina. Né? Perdeu a cabeça na guilhotina. Robespierre. Né? E aí, só para deixar claro, os girondinos, eles diferenciavam dos jacobinos em relação a algumas medidas. Enquanto os girondinos defendiam medidas mais moderadas, sem mudar muito a estrutura econômica, os jacobinos defendiam uma reforma política radical e a deposição e execução do rei. Você vai falar do governo jacobino, não vai? Que eu vou falar um pouquinho. Do governo jacobino. Eu vou terminar agora. Porque você acontece isso, né? Nessa convenção nacional você tem o julgamento do rei, o rei é morto, você acaba oficialmente com a monarquia na França, você tem a proclamação da república, e quem vai chegar ao poder nessa república são os jacobinos, através da figura do seu líder, que é o nosso famoso Robespierre, né? E ele vai, enfim, no final desse processo, quando ele chega ao poder, ele vai instituir o Tribunal Revolucionário, para exatamente, já que julgou o rei, já que matou o rei, vamos julgar e matar todo mundo que for contra a Revolução, né? E aí a gente começa o governo jacobino na mão aí do Robespierre, né? Nosso famoso Robespierre, interpretado magistralmente pelo... esqueci o nome dele. Vou olhar aqui, daqui a pouco eu falo. Vai olhando, eu vou falar, enquanto eu vou falando. É conhecido como um período de terror, né? A gente tem o período jacobinos, é conhecido como um período de terror. E é uma coisa muito interessante, e aí eu vou fazer até uma ponte com a proclamação da República do Brasil, que a gente já viu aqui em umas discussões, né? É um período que você tem que institucionalizar o novo sistema político, né? Econômico. E ele se utiliza da força. Como o período inicial da República no Brasil também se utiliza da força, né? A gente tem o período ali do governo da espada. Então ele vai... Lógico que a gente no Brasil não chegou a nem 1/3, né? Nem 1/5 do que foi a Revolução Francesa, né? Em questão de violência. Por quê? Esse período de terror, ele decidiu o seguinte: todo mundo que era contra o sistema, né? Esse novo sistema, ele seria preso e executado. Você não, independente da camada social, se ele era clero, se ele um dia foi nobreza, se ele era banqueiro, se ele era pobre. Se você é contra o sistema, você vai ser executado. E aí é criado esses tribunais, conforme você falou, e como exemplo, a guilhotina foi muito utilizada. Porque era uma forma de você mostrar para a população que todo mundo que se voltasse contra aquele sistema seria morto. E aí você consegue fixar na população, né, a questão através do medo, esse novo sistema. Então é considerado um período de terror. A gente tem a questão de Maximiliano Robespierre, né, que o nome dele é Maximiliano Robespierre, né, mais conhecido como Robespierre. Graças a Deus, né, porque eu não consigo nem falar esse primeiro nome dele. Maximilien, na verdade, é o Robespierre. Ele instaura através do medo, né? Consegue controlar a massa, né? Faz a perseguição a opositores, morte para todos os opositores, como eu falei, e
A historiografia diz que em torno de 40 mil pessoas foram executadas no período jacobino, né? Isso que tem registrado, porque O que tem talvez registrado. seja mais. A guilhotina nunca foi tão usada na história da humanidade como foi durante a ditadura jacobina de Robespierre. E era isso, meu irmão. Chegou um momento que até os próprios jacobinos eram guilhotinados, porque qualquer um que parecesse contra Robespierre, o Robespierre mandava cortar a cabeça. Inclusive, o que eu ia falar aqui rapidinho, que eu ia indicar um filme, que é o filme Danton, né, interpretado, né, quem protagoniza, que é o Danton, Gérard Depardieu, né, grande ator, o Danton foi um líder jacobino que era braço direito do Robespierre e acaba morto na guilhotina porque o Robespierre, lá numa maluquice dele, acha que o cara tá traindo ele e tal. Ele discorda do Robespierre em alguns momentos e tal, e acaba sendo julgado. E esse filme é muito bom, Danton, o nome do filme, muito bom para entender esse momento. Mas só tem coisa ruim nesse momento, Carlos? Não, deixa eu só falar, Luís XV, Luís XVI, ele é condenado e também perde a cabeça, também como exemplo. Já matei alguém, de fim do antigo regime, né? O antigo regime foi morto, literalmente, né? Literalmente. E essas mortes lógico, vamos lá, coisas importantes desse período. Você passa a ter um voto masculino, lógico, a mulher é deixada de lado, a mulher não é ser significante, né, para a sociedade que a gente tinha na época, né? Mas você passa a ter um voto universal, que é uma coisa muito boa desse período, que você permite, acaba com a questão só pode votar quem tem um mínimo de renda, né? Então ele abre a questão para o voto universal. E o Robespierre, né, ele vai pagar com o próprio, ele vai provar do próprio veneno, a questão de ele começar a matar todo mundo que fosse contra. Ele começa a criar também um descontentamento até na própria base que sustentava ele no poder. Mas rapidinho, antes de você chegar no fim do Robespierre, você vai falar de mais coisas do governo jacobino? Tem coisas legais do governo jacobino. Ou não? O que é que eu falo? Para você. Quero que você fale. Tem as coisas legais do governo jacobino, que, por exemplo, você tem o fim da escravidão nas colônias francesas. Sim. Né? Isso vai dar um problema depois. Né? Mas enfim, vai ter depois a Revolução Haitiana por causa disso. Deixa eu só falar uma coisa, a Revolução Haitiana é uma coisa muito interessante. Sim. Já foi questão da UFRJ, eu me lembro que eu dava aula na época e foi uma coisa que por acaso eu lembrei que era ano da Revolução Haitiana e foi questão da UFRJ no ano da Revolução, aniversário, né? Aniversário, sim. E eu até me lembro até hoje, o pessoal achava que eu sabia a questão, né? Que eu falei assim, eu voltei para a sala e falei assim, gente, só uma coisa que eu esqueci, a Revolução Haitiana tem duas características marcantes, né? Duas coisas marcantes. Ela comemora aniversário esse ano e o povo chega ao poder, né? Ela não fica a burguesia. Quem chega ao poder é o povo. Não é nenhuma né? E é uma característica que diferencia de todas as revoluções da época. Da América toda. E aí eu virei e falei isso. E aí a questão da UFRJ, eu sei porque ficou tão marcado que o pessoal achou que eu tinha visto a prova. Você viu a prova, né? Era assim, qual revolução comemora aniversário esse ano e marcou na América? Nossa, tem uma influência muito grande, era a Revolução da Haiti. Aí a B era, A e B, né? A pergunta B era, cite... como ela se diferencia das demais revoluções. E aí era você dizer que o povo chegava no poder. E eu voltei só para falar isso e fui embora. E a prova era no final de semana. E aí o pessoal achou que eu tinha dado a prova. Não essas tinha coisas essa acontecem prova. direto, essas coisas acontecem direto em pré-vestibular. Continuando aí que a gente tem tempo. Você teve também, durante o período jacobino, educação gratuita na França. Foi instituídas escolas, educação básica gratuita para as crianças na França. Você teve também uma coisa de controle de preços de produtos alimentícios, né? Um tabelamento de preços de produtos alimentícios, exatamente pensando
na população mais pobre. Pobre. Então, assim, o governo jacobino tem um lado ruim, porque o Robespierre ele perde a cabeça literalmente, né? Ele perde primeiro a mental e depois perde a cabeça mesmo, na guilhotina. Mas tem um outro lado também que eles tentam, né? Eles tentam fazer uma série de reformas e que não vão à frente por culpa do Robespierre, né? Tem gente que às vezes dá uma idolatrada no Robespierre, mas assim, o Robespierre foi um ditador, perdeu a mão, fez um monte de besteira porque foi questionado, né? E talvez a história fosse outra. A gente não trabalha com si, né? Porque o si não existe na história, mas a verdade é que o período jacobino teve coisas boas, e como tudo na vida, teve as coisas ruins também, né? Aí também tem esse período, esse período da Revolução é muito, muito interessante, da criação dos arquivos nacionais, que são importantes tanto para nós historiadores, né, em si, como para a população, que a população passa a ter acesso à informação, né, sobre os direitos. Deixa de ser uma coisa, um privilégio de poucos para ser um privilégio de muitos. Podia ter falado disso ontem, e é um marco. Ontem eu estava no bate-papo aqui com a pessoa de patrimônio, né, que ia falar até melhor sobre isso. Não, mas eu sou arquivista, né? Sim, é um marco para a arquivologia, né? A questão da implementação dos arquivos nacionais, né? Pra gente, porque através de você começa a desenvolver arquivo, você começa a desenvolver técnicas de preservação dessa documentação e de organização dessa documentação. Então é importantíssimo a Revolução Francesa nesse parâmetro também. Mas não é a nossa discussão aqui, vamos deixar só uma curiosidade. Beleza, vamos partir para a reta final da Revolução, porque até a gente tem 8 minutos. Com você. Girondinos, em 1794, né, dão um golpe. 94, é isso mesmo, o golpe. Em 1794 eles dão um golpe, né? E aí eles vão na ali verdade, reverter assim, algumas coisas que era minoria passa a ser maioria por causa do Robespierre, né? Porque você começa a ter vários jacobinos indo para o lado dos girondinos contrários ao Robespierre, porque o Robespierre estava perdendo a mão, né? Então, na verdade, aí os girondinos conseguem essa maioria, conseguem dar o golpe, né? Conseguem prender Robespierre, julgar Robespierre, tirar a cabeça do Robespierre, dar uma separada da cabeça do corpo, né? Faz uma. E sabia que a questão da cabeça é da onde vem o pensamento. Tem muita coisa, questão do iluminismo nisso. Você separar o corpo é a ação e a cabeça é a questão pensante, né? É um simbolismo muito forte você separar a ação, né, que é o corpo, da questão do pensar, né, que é a cabeça. Por isso a guilhotina. Eles vão reverter, né, esse radicalismo, né, inicial dos jacobinos, né, e mudar algumas coisas, né, em relação ao que já tinha sido instituído através da convenção, né, que eles vão chamar, né, uma convenção para mudar essas instituições do que tinha determinado período radical, né, jacobino. E aí, bom, girondinos chegando ao poder, eles vão, logicamente, anular as principais medidas jacobinas, vão acabar com o tabelamento de preços, vão voltar o voto censitário, quer dizer, o voto por renda, vão fazer uma nova Constituição, né, toda voltada para interesses burgueses liberais, né, ou da alta burguesia. E aí você tem um período de governo dos girondinos, que vai durar 4 anos, né, vai de 95 a 99, do século XVIII. Eles passam um modelo republicano de 5 representantes do poder executivo, em vez de ter um presidente, né, como a gente tem hoje, era um grupo de 5 eleitos, que eram os chefes desse poder executivo, e você tinha, logicamente, o poder legislativo e o poder judiciário, né? E aí você tem, que aí é só para dar essa finalização, depois se você quiser falar mais alguma coisa, apesar que a gente só tem 5 minutos, que é um cara aí começando a ficar muito famoso, né? Que é um tal de um general, que era jacobino,
lá no início da Revolução, ele apoia o movimento jacobino, apoia a Revolução Jacobina, ele é jacobino, mas, de novo, por conta da maluquice do Robespierre, ele muda de lado, né? E ele começa a ficar muito famoso, porque ele ganha várias batalhas, principalmente na área do Egito e tal, enfim, volta, né, com o exército para a França, e esse cara se chama Napoleão Bonaparte. E ele começa a ficar muito amiguinho desses girondinos, né? Porque apesar dele ter a origem jacobina, ele vai ficar muito amiguinho aí dessa galera aí durante o governo girondino. Bom, dá uma fechada aí, geral. Então, assim, eu acho que em relação à Revolução Francesa, como a gente viu, né, ela vai influenciar movimentos de independência na América. Eu acho legal a gente deixar isso bem enfatizado, né? Então, quer dizer, é um movimento que aconteceu na Europa, mas vai influenciar diretamente na América, né? Aí tem a questão da popularização da República, né, no sistema republicano, também vai influenciar, né, a questão do liberalismo econômico, né, e a meritocracia, a questão, eu consegui aquilo porque, e não como o antigo sistema absolutista, que por mais que você trabalhasse, você nunca ia mudar de camada, né, você não conseguia essa sociedade estamental, Então a gente acaba com isso, traz para uma questão de meritocracia, né? E finalizando, tá bom, concordo. E finalizando, como você já falou, né? Essa estabilidade política e econômica, né? Na França, ela se apoiava através do autoritarismo, né? E a gente acaba, através desse autoritarismo, surgindo essa figura emblemática aí, né? Esse general que vinha de grandes vitórias em algumas batalhas, né? E que no 18 Brumário, né, de 1799, vai dar um golpe e iniciar a Era Napoleônica. Aí já é papo para outra conversa. Outra conversa. Aí acaba oficialmente, né, a Revolução Francesa. Mas é isso, assim, acho que a discussão legal é essa. A Revolução Francesa é um marco na história. Mas eu acho legal ter essas críticas. Eu acho legal ler Marx, a opinião de Marx sobre a Revolução Francesa. Ele diz que é uma revolução que é fraca, que é burguesa, mas, por outro lado, tem uma importância dentro da história. Eu não sou marxista, eu tô aqui sendo advogado de diabo, que eu acho que é legal. Porque a gente já foi acusado. Eu já fui coisas e acho que a gente já foi acusado de doutrinador, tá? Tem uma pessoa que está nessa live aí, eu falei assim, que doutrinador? A gente não obriga ninguém a ser. Aí a pessoa fica rindo. Eu falei, me diz onde está a doutrinação. O meu canal é aberto, pode falar mal do Bolsonaro, pode falar mal do Lula. Por acaso eu só recebo convidados que falam mal do Bolsonaro, mas a culpa não é minha. Pode falar à vontade, mal de quem quiser, gente. Eu não tô nem aí. Aqui o microfone é aberto, eu até dei uma escorregada hoje, falei um palavrão sem querer. Oi? Democracia, aqui é democracia, né? Democracia, é isso aí. Galera, olha só, muito obrigado. Obrigado, Carlos, pela presença mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Deixa eu só dar uns recadinhos. Semana que vem, segunda-feira, às 5h30 da tarde, aí é bem mais cedo. O pessoal que trabalha às vezes não vai dar o horário, mas o foco é a garotada. Os adolescentes, né? 5h30 da tarde eu vou estar com um aulão aqui junto com o Rodrigo, professor de História, e a gente vai estar falando sobre a Era Vargas e as mudanças trabalhistas e etc, né? Vai ser um aulão aí, vai durar mais de 1 hora, então a gente vai fazer 2 chamadas, vai ter a primeira chamada, eu vou encerrar e vou começar de novo, né? Que a ideia não é ser um bate-papo, a ideia é ser um aulão mesmo, né? Aulão de pré-vestibular. Terça-feira eu já dou aula normal mesmo, às 8 da noite. E na quarta-feira, tem gente que não conhece, mas o pessoal que é da ilha já deve ter ouvido falar. Na quarta-feira eu vou estar conversando com um membro da família Holanda para a gente falar sobre a história de Elbe de Holanda, da tia Elbe, de quem foi essa pessoa, a história do Gatig. Então, quem é da ilha e já ouviu falar, ou quem já foi do Gatig e quiser só ter um momento de nostalgia, estão convidados aí para quarta-feira às 7 da noite.
Beleza, galera? Carlos, pode se despedir aí. Não começou ainda o reloginho, não, mas às vezes ele me engana e me corta. Corta. Enfim. Não, só agradecer, é muito bom estar aqui conversando um pouco, revendo um pouco sobre história. Pedir qualquer desculpa hoje aí, que eu estava meio desnorteado, de vez em quando eu voltava, eu falava que eu voltava, mas hoje eu estou baleado mesmo, assim, a base de remédio hoje mesmo, tá bom? Ó, eu já até sei quem é, a tal da Paula aí, tá acusando a gente de Paula. conspiração, ó.